estamos aqui hoje para falar no Brinde Surpresa de futebol. Futebol e as histórias em quadrinhos. Vamos falar da fase áurea da nossa seleção brasileira na Copa de 1970. A Copa onde tivemos a melhor seleção de todos os tempos. Não só a melhor seleção brasileira, mas de todos os países, hein? A seleção brasileira, nessa época, estava muito desacreditada. Na Copa de 1966, uma Copa antes, a atuação da seleção brasileira não foi boa. Saímos na primeira fase. Isso deixou o povo brasileiro, o torcedor brasileiro, meio que desacreditando, no que poderia acontecer com a nossa seleção brasileira. Durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970, o treinador da seleção brasileira era João Saldanha. E tem tudo a ver com o nosso brinde surpresa de hoje, pessoal. Nas eliminatórias, o Brasil foi muito bem, se classificou com facilidade para a Copa do Mundo de 1970. E João Saldanha montou um scratch maravilhoso, hein, pessoal? Um monte de craques dos clubes brasileiros foram convocados pelo Saldanha, que queria que o Brasil fosse aquele time ofensivo, com a cara do futebol brasileiro, Um pouquinho antes, em março de 1970, a editora Rio Gráfica lançou uma coleção com os jogadores que foram convocados por João Saldanha para a Copa do Mundo. Vou exibir para vocês agora a linda coleção que foi publicada pela editora Rio Gráfica no mês de março de 1970, alguns meses antes do início da Copa do Mundo de 1970, que foi realizada no México, certo? A partir do mês de junho de 1970. Olha só que legal, gente, que bacana! Fantasma número 163. Do início do ano de 1970, de março de 1970, com os jogadores Everaldo e Tostão na capa. E nesta edição, pessoal, veio junto o brinde surpresa que eu vou mostrar para vocês. Olha que bacana. Estou abrindo aqui, folheando para vocês. Opa, surgiu aqui o álbum de figurinhas. Feras do Saldanha, as feras do Saldanha. Veio junto com essa revista Fantasma, gente, olha lá. Lógico, está vazio aqui, certo? Mas vocês têm uma ideia de como era este álbum dentro da revista, certo? As figurinhas foram distribuídas nessas revistas, dos personagens clássicos, do Fantasma, do Mandrake, do Cavaleiro Negro, desta época, tá bom? Editadas pela editora Rio Gráfica. Esta foi a primeira revista com as duas primeiras figurinhas, certo? Depois, temos aqui, para exibir para vocês, olha lá, Fantasma 164, com Edu dos Santos e Gerson, se muito me engano, do Botafogo, do Rio de Janeiro. Dirceu Lopes, do Cruzeiro, Zé Maria, do Corinthians, Leão, do Palmeiras, e a Taça Júlio Rimet. Marco Antônio e Piazza, gente, Piazza do Cruzeiro, Marco Antônio, se eu muito me engano, do Vasco da Gama, não tenho certeza. Opa! Dentro desse aqui também temos as Feras do Saldanha, outro álbum vazio, hein? Olha, que legal, hein? Tenho dois álbuns vazios aqui nas revistas, encartados na revista. No número 163 do Mandrake, temos o Paulo César Caju e o Brito do Vasco da Gama. Paulo César Caju é do Rio de Janeiro também, não sei se é do Botafogo, do Fluminense, eu não lembro, gente. Temos aqui no Mandrake 164, Rivelino e Jairzinho. Rivelino do Corinthians, Jairzinho do Botafogo do Rio. Fontana e Joel, aqui no Mandrake número 165. E no Cavaleiro Negro número 213, o Carlos Alberto Torres, que é do Santos, e Rogério. Ao todo, eu tenho
9 revistas com 2 figurinhas cada, totalizando 18 figurinhas. O álbum completo tem 24 figurinhas. Por sorte, além destes 2 álbuns que eu tenho dentro das revistas, eu também tenho um álbum completo, pessoal. Vamos ter agora o privilégio de conhecer o álbum completo, As Feras do Saldanha. Vamos lá, gente. Ado do Corinthians, Leão do Palmeiras, Carlos Alberto Torres do Santos, Zé Maria do Corinthians, Joel também do Santos, Brito do Flamengo. Tá vendo? Eu pensava que era do Vasco, ele é do Flamengo nessa época. Baldock do Palmeiras, Fontana do Cruzeiro. Olha lá, Everaldo do Grêmio, Marco Antônio do Fluminense, Piazza do Cruzeiro, Clodoaldo do Santos Futebol Clube, Gerson no São Paulo, Roberto Rivelino do Corinthians, Jairzinho do Botafogo e Rogério do Botafogo também. Olha, vamos ver agora na página seguinte os últimos craques da seleção. Aqui nós temos os atacantes, olha lá. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé do Santos Futebol Clube. José Carlos Santos, o Zé Carlos do Cruzeiro. Tostão do Cruzeiro. Dirceu Lopes do Cruzeiro. Edu do Santos. Paulo César Lima, o Caju do Botafogo. E João Saldanha, que era o treinador, ao lado da Taça Jules Rimet. João Saldanha, que era o treinador durante as eliminatórias da Copa do Mundo. E a Taça Jules Rimet, que foi conquistada em definitivo pelo Brasil nesta Copa de 1970, com a grande vitória sobre a Itália, 4-1 na grande final. Essa seleção da Copa de 70, pessoal, só tinha craque, 4 camisas 10 para entrar no time. Tiveram que colocar os 4 camisas 10, os 4 craques no time. Teve que encaixar, gente. Vamos lá. Gerson do Tostão do Cruzeiro, Pelé do Santos e Rivelino do Corinthians. Gente, que seleção brasileira maravilhosa, pessoal. Nesta época, a gente tinha orgulho de torcer para a seleção brasileira, não é verdade, gente? Somente jogadores que vestiam a camisa do clube, que jogavam com amor, com paixão. Eles tinham a honra de jogar na seleção brasileira. Hoje em dia, a seleção brasileira serve apenas para cabide, para transferência dos jogadores para o exterior. Hoje, os jogadores com 13, 14, 15 anos já saem do Brasil e vão para a Europa, para outros países. Já não tem mais aquela identidade com a nossa seleção brasileira.